Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nas últimas semanas eu venho procurando aí qual que é o dispositivo mais barato que permita que a gente consiga programar. E eu tenho feito isso por dois motivos. O primeiro motivo é tentar achar alguma coisa que seja realmente mais acessível para as pessoas, mas eu também estou buscando alguma coisa que seja altamente portátil. Então nessa minha busca eu acabei deparando aí com, por exemplo, o Chromebook, só que eu descobri que o Chromebook ele é um pouquinho mais caro do que eu achei que ele deveria ser. Então eu resolvi ver se dá para programar legal no Raspberry Pi. Como eu tenho um Raspberry Pi 4 aqui de 4 GB, eu falei, é nele que eu vou tentar fazer as coisas. Mas aí vem a parte interessante. Quando eu tava pesquisando ali sobre fazer todo o setup utilizando o meu Raspberry Pi, eu descobri uma maneira de rodar o VS Code e, consequentemente, conseguir programar de qualquer dispositivo. E é isso mesmo, é qualquer dispositivo, na verdade, é qualquer dispositivo que tem acesso a um navegador, porque o que a gente vai utilizar aqui é um servidor servindo o VS Code pra gente. E se você tá se perguntando aí o que seria então qualquer dispositivo, eu postei uma foto lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, siga agora lá, que a galera ficou louca. Eu rodando VS Code no meu celular. Muita gente achou que era montagem, muita gente achou que não dava pra fazer, mas inclusive eu não rodei o VS Code só no meu celular não, eu rodei também no Xbox. Apesar de que eu não indico muito programar no Xbox porque o controle é meio ruim, a interface de usuário não é das melhores, a não ser que você tenha um teclado Bluetooth, aí pode ser que fique um pouco melhor. Mas bem, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar então como fazer esse setup. A primeira coisa que você vai precisar é de alguma máquina que rode o Linux, né, pra gente instalar as coisas que vão permitir que a gente sirva o nosso VS Code. E aí começa talvez um problema. Se eu tava procurando uma máquina bem barata pra gente conseguir aprender a programar, como assim você precisa já de um computador para fazer isso? Então sim, isso realmente é um problema, mas se a gente parar para pensar, a gente vai lembrar que existem vários serviços que permitem que a gente crie uma máquina na nuvem, como o Amazon Web Service, por exemplo, ou o Google Cloud, até o DigitalOcean. Qualquer serviço desses permite que você crie uma máquina, instale o Windows e consiga configurar todo o teu ambiente de desenvolvimento ali. Para esse vídeo aqui, como eu tenho o Raspberry Pi à mão, é ele que eu vou utilizar, tá? Mas tudo que a gente vai fazer aqui basicamente serve para você também instalar no AWS, DigitalOcean e etc. Bem, vamos lá para a tela então. Eu tô aqui na página do software que vai tornar tudo isso possível, tá? É o coder.com. Ele é todo um serviço para você fazer várias coisas, mas pra gente, o que interessa é isso aqui embaixo, ó. Deixa eu vir aqui, e é o Code Server. O Code Server é exatamente o que a gente quer instalar para conseguir servir o VS Code. Vamos aqui no repositório dele, então. E aqui embaixo, a gente vai ver dois comandos importantes para a gente instalar. Então é bem simples assim, a gente vai baixar tudo que precisa, depois a gente vai instalar com o segundo comando. Só que aqui começa um pequeno problema que eu tive. Como eu estou utilizando o Raspberry Pi, e o Raspberry Pi ele roda em cima de uma arquitetura ARM e não x86, a gente teve alguns problemas com esse comando aqui, mas ele ensina a gente como resolver. Vamos fazer isso então. Vou pegar esse comando aqui, já estou no meu Raspberry Pi. Vou colocar aqui e vou tentar instalar dessa maneira. Então olha só, ele já me diz aqui que eu não tenho a versão para o ARM disponível. Só que ele me dá uma outra opção. Ele me dá uma opção de instalar com o Yarn, tá? Como eu gosto mais do NPM, eu vou instalar com o NPM. Se você não estiver instalando no Raspberry Pi, você vai usar esse comando aqui e logo em seguida esse daqui e vai ter basicamente o mesmo resultado que a gente vai ter aqui. Então deixa eu dar o meu comando aqui. Então meu comando aqui para instalar o Code Server de maneira global, tá? Utilizando o NPM. Vamos lá. Ele vai levar um tempinho, eu vou cortar e volto quando terminar. Prontinho, com o nosso Code Server já instalado, agora eu preciso criar uma pasta, entrar nessa pasta e rodar ele lá dentro dessa pasta. Vamos fazer isso. Pronto, já aqui dentro da pasta, basta rodar o meu Code Server e aí eu coloco o ponto para dizer que eu quero rodar ele aqui dentro dessa pasta. Ele vai iniciar o servidor para a gente e antes da gente dar o próximo passo, vamos fazer uma pequena modificação. Olha aqui que ele fala que a gente tem um arquivo de configuração. O meu arquivo de configuração já está pronto, só que eu vou mostrar para vocês como que ele é. Então eu vou aqui nessa pasta.
Aqui eu vou rodar o V e executar o meu code server. Olha só o que ele me mostra. Eu já coloquei o endereço aqui, normalmente ele vem com o localhost, né, 127.0.0.1. Eu coloquei aqui o endereço dessa máquina aqui, do meu Raspberry Pi, na rede interna, então assim eu posso acessar de qualquer outro aparelho, do celular, por exemplo. E aqui ele pede um password, né? Eu coloquei teste, que é um password qualquer, para a gente poder acessar. Já quando a gente rodar, você vai ver por que esse password ele é importante. E a primeira vez que você entrar aqui vai ter já um password bem maior, bem mais misturado, com várias letras, números e etc. Então, quis simplificar aqui. Vamos voltar. Agora sim, vou voltar lá na pasta desktop, /projeto, e novamente vou dar aqui um code server. Ponto. Ok. Agora já está rodando o nosso servidor. Como que eu faço para acessar o VS Code agora? Beleza, eu já estou na tela aqui do meu iPad, você pode rodar isso no seu iPhone, qualquer navegador, tá? Se você tiver um Android, um Samsung, por exemplo, que tem o DeX, a experiência é ainda melhor, porque você pode usar ele como se fosse um desktop. Mas agora basta a gente ir lá naquele endereço, que é o nosso 10.0.0.40.2.5000, e ele já vai carregar aqui pra gente o nosso VS Code. Se for a primeira vez que você está entrando, ele vai pedir uma senha, é aquela senha que a gente definiu lá, teste, mas se você já abriu, ele vai entrar direto aqui, beleza? Ele dá um aviso, a gente já pode começar a brincar, criando aqui, por exemplo, um arquivo, ó, index.js. Se a gente perceber, a gente vai ver aqui que eu já estou na minha pasta projetos, né? Que é exatamente a pasta que eu rodei o meu code server lá no nosso Raspberry Pi. E aí aqui você já pode colocar o seu código. Vou colocar aqui um console.log. Se você tiver um teclado USB e um mouse USB, fica muito melhor, claro, né? Mas vamos fazer um teste aqui, fazer um pequeno Hello World. Ok. A gente pode utilizar então aqui o próprio terminal do VS Code, tá? E a gente vai ver que a gente já está lá no Raspberry Pi, ó. Deixa eu tentar puxar um pouquinho mais para a gente conseguir ver. E aqui eu vou dar então o node index e vou mandar rodar aqui, ó. E aí ele já imprimiu pra gente Hello World, a gente já está programando utilizando o nosso iPad aqui. Você pode ver que eu nem precisei salvar o arquivo, né? Ele vai salvando automaticamente, mas eu poderia, eu tenho acesso a tudo aqui, ó. Posso salvar como, posso brincar bastante. Posso inclusive instalar extensões, tá? Então se você quiser utilizar as extensões do VS Code, você pode instalar aqui, ó. Tem Live Server, tem tudo aqui. Ok? Eu não vou instalar nenhuma por enquanto. O legal é que, uma vez que você instala numa instância, você tem acesso em qualquer outro device que você queira, né? Mas uma coisa interessante também é que se você for aqui nessa setinha para cima, aqui no iPad e no iPhone tem a opção de colocar tela de início. No Android tem também alguma coisa parecida, você pode colocar inclusive aqui um nome, VS Code, e ele vai adicionar isso como um atalho para você. Então beleza, aqui eu já tenho o meu atalho, agora toda vez que eu quiser abrir, eu posso abrir direto por aqui. Como eu falei, primeira vez que ele abre num navegador, ele pede a senha que a gente definiu, teste, e pronto, depois que você coloca a senha, ele abre para você o VS Code. E o bom desse atalho aqui é que você pode ver que não tem mais a barra de endereço lá em cima. Então a experiência fica bem próxima de como se a gente estivesse utilizando num computador mesmo. E uma coisa que eu gostei bastante foi a performance, tá? Eu ainda não utilizei tanto assim, mas pelo pouco que eu utilizei, me surpreendeu que esse server aqui rodando no Raspberry Pi, que é uma máquina fraquinha, entre aspas, até que hoje em dia o hardware dele já é um pouco melhor, ele rodou muito bem. Uma coisa importante destacar é que para você rodar, por exemplo, o Node aqui, o Node precisa estar instalado lá no Raspberry Pi ou no servidor que você está utilizando. Então todas as ferramentas, elas não estão ligadas direto com o VS Code, né? Elas precisam estar instaladas lá no servidor. Mas sem sombra de dúvidas, essa é uma das maneiras mais baratas de se programar. Então se você quer aprender a programar, não tem acesso a um computador, talvez essa seja uma opção. Como eu falei, você vai precisar de um teclado e um mouse para conseguir ter mais produtividade,
mas dá para fazer bastante coisa com isso. E é importante também lembrar que quando você cria uma conta nesses serviços de cloud, como Amazon, Google, etc., você pode criar uma máquina de graça ali em alguns deles. A Amazon, ela te dá um computador bem fraquinho que permite já que você crie e faça alguma coisa. Se você precisar de alguma coisa mais potente, você pode ir incrementando, vai ficando um pouquinho mais caro, mas com certeza você vai achar uma opção que caiba no seu bolso. Dependendo daquilo que você está fazendo, claro, talvez valha mais a pena até você investir no Raspberry Pi. Então é isso aí, por enquanto essa é a maneira mais barata que eu achei para programar, principalmente focando se você for utilizar um desses serviços de graça na nuvem, né? E não o Raspberry Pi, como eu utilizei aqui. Mas eu quero saber de você. Você tem alguma outra sugestão? Qual seria a maneira mais barata de você começar a programar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!